proposta é abrir um espaço de investigação que envolva quem participa do grupo e demais interessados nos temas que a gente está pesquisando. Então, aqui no Lajeado a gente tem direção e dramaturgia, e aí em Outros Céus a gente tem outros núcleos. Então, no Sapopemba tem atuação, no Inácio Monteiro tem vídeo, na Casa de Cultura Palhaço Carequinha, que é lá na Zona Sul, tem artes plásticas, o Azul da Cor do Mar a gente tem música, e aqui que é a direção. Então, a ideia é que a gente faça um grande processo socializado de criação, coletivo de criação, que envolva quem já é do grupo e os interessados nos temas que a gente estiver pesquisando. A gente pretende, ao final de algum tempo, que a gente não sabe quanto, 1, 2, 3 anos, fazer um espetáculo a partir de tudo que a gente está pesquisando. Então, para nós, esse espaço dos núcleos é um espaço fundamental, assim, que é onde a gente dialoga com outras pessoas que têm outras referências e tal. E a ideia aqui do núcleo de direção é que ele seja um espaço destinado à prática da direção. Então, que a gente consiga estudar a direção de uma maneira prática, que a gente consiga um pouco entender os aspectos que envolvem a direção teatral. Eu estou aqui não como professor, nem como coordenador, oficineiro, coordenador, mas alguém que vai propor os temas de trabalho. Para nós da trupe é bacana porque a gente trabalha com um processo de criação do texto, da cena, então a ideia é que todo mundo possa experimentar a direção. E para quem não é da trupe, é um espaço de investigação sobre o que significa essa figura do diretor como artista. Essencialmente, acho que a grande questão desse espaço aqui é um pouco definir o que significa ser diretor, né? O que é o diretor hoje em dia, que artista é esse. Então a ideia é a gente pesquisar isso junto, através de exercícios. Para isso, a gente definiu como foco, assim, como tema de trabalho, um tema comum, que é um diretor, um encenador do início do século XX, que é o Bertolt Brecht. Então, a ideia é que a gente estude direção, mas o tempo todo a gente dialogue com algumas das propostas do Brecht. Numa etapa posterior, que seria após esses 3 momentos, que a gente chama de um segundo módulo de trabalho, a gente deixa de estudar o Brecht e estuda o Beckett, que encenou algumas das peças deles, mas que tem uma outra visão sobre a forma teatral. Então, a gente escolheu essas 2 figuras porque, para o nosso processo, parecia que elas seriam importantes. E a gente achou que, para os núcleos de pesquisa, para compartilhar com outras pessoas, seria importante ter um tema comum para haver diálogo entre tudo que está acontecendo em todos os núcleos. Mas esse estudo a gente quer que seja direcionado de maneira prática também, assim. Então, que a gente consiga elaborar exercícios na direção teatral que consigam experimentar algumas das teorias do Brecht, nesse caso, nessa primeira etapa. Mas que essencialmente a gente consiga se expressar como diretores. Então, um pouco a ideia assim, é essa, que a gente trabalhe muito aqui com experimentos nossos, consiga compartilhar esses experimentos e consiga olhar para o fazer da direção a partir dessa prática. Um pouco é isso, assim. E aí eu estarei provocando esses experimentos e todo mundo participando, ora como diretor, ora como ator. A ideia é que a gente se reveze nessas funções para que a gente investigue a encenação sobre vários pontos de vista. Então, que a gente tem ponto de vista do ator, pensando a direção, do diretor olhando para o seu fazer, do público, né, de alguém que assiste, como é que eu assisto a cena da Sensorar e dou um retorno a partir do que a gente está estudando da direção. Então, um pouco a ideia é essa. Acho que seria legal para a gente começar um pouco a conversar. Queria ouvir, quando a gente pensa em direção teatral, o que surge para vocês? Assim? O que seria essa figura do diretor teatral
O que vocês imaginam que é um diretor? Ser ator também, tu tem que entender a visão do ator, ser sonoplasta também, porque você tem que entender da música, ser marcador, ser tudo. Acho que não ser o excelente em tudo, mas um bom conhecimento em tudo. Acho que é isso. Acho que dentro de um grupo, para ser o diretor tem que se destacar, tem que conhecer muito para poder direcionar a sua peça, o seu trabalho. Acho que é isso. A figura do diretor tem muito essa percepção assim do processo, assim, né, isso de pensar esse caminho, não pensar uma coisa num foco sobre uma perspectiva só, pensar as diversas perspectivas dessa coisa, de como você chega até ela, de como ela se dá, de como você propõe algo que vai ser recriado ali pelos atores, vai ser retransformado. Acho que é uma das coisas que eu pensei no nosso processo. É alguém que transita nas várias áreas aí da criação teatral. Não se responsabiliza, não é assim, é responsável por fazer tudo, mas por tomar a palavra de tudo, por determinar como será feito. Acho que provocar também, né? Tá provocando, tá estimulando. Tem alguém que também provoca, que estimula as outras áreas, conhece um pouco de cada área para poder articulá-la. Estimula os outros criadores. O Anderson levantou que tem vários tipos de direção, então também não tem uma direção apenas, mas ainda vocês estão trazendo esse diálogo do diretor com os outros artistas. Mas será que tem alguma coisa que o diretor faz que é da arte dele e não das outras? A gente poderia dizer que artista, o que ele cria? Cada um dos artistas cria algo. O diretor organiza essas criações, como vocês trouxeram até agora. Mas além de organizar, o diretor cria alguma coisa Então, dele? e acho que a plataforma para essas criações, assim, né? É uma criação do diretor, Traz assim. esse material, né? Tipo, através dessa provocação, não sendo autocrata, né? Não Não, e sendo também. E acho aí, que esse... tem, vamos supor, tem um espaço, né? E aí, aí o cara executa algo, né? E aí você traz um outro elemento, né? Que recria aquilo, né? Que recria aquela cena, aquela espacialidade, a maneira com que o ator olha por aquele espaço, né? Eu acho que é esse elemento chave, que é esse suporte que às vezes, por estar de fora, enxerga melhor do que quem está ali só no processo, né? Mesmo ele sendo colaborativo, assim, às vezes você tem uma outra visão, você consegue enxergar algo que, né, de repente é a chave para a transformação daquela criação.